Boa noite para os irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor possa estar conosco nesta noite, na exposição da sua palavra. Hoje, conforme foi dito, nós vamos estar analisando o capítulo 3 do livro de Malaquias, a partir do verso de número 6. Queria agradecer a todos que estão vindo hoje é a 7ª semana, nós estamos juntos aí, nessa jornada aí do livro do profeta Malaquias. E eu agradeço a todos vocês pela paciência, por ter vindo. Malaquias capítulo número 3, a partir do verso de número 6. Eu vou dividir a nossa fala aqui em pelo menos duas etapas. Primeiro, porque não dá para falar simplesmente somente o óbvio, né, que está no texto, que é acerca dos dízimos e das ofertas, que a propósito é um tema bastante polêmico, né? E aí a minha oração é que se você tiver alguma pergunta, não faça. Não faça. E aí eu pretendo analisar essa passagem dentro do contexto do profeta Malaquias, né, sem tirar a essência e a intenção original do profeta, né, mas também eu pretendo fazer uma ponte também com o Novo Testamento, para que nós possamos ter uma opinião equilibrada acerca desse assunto que é tão delicado, tão complicado, né? Geralmente quem aborda esse tema geralmente leva para os extremos, né? Ou abolindo completamente a questão do dízimo, e aí algumas igrejas sofrem algumas taxações ou alguns apelidos, né? E por outro lado também você vê aquelas que exageram na abordagem do tema do livro do profeta Malaquias, essa questão do dízimo, de tal maneira que se tornam igrejas mercenárias, né? Então, de um lado você tem as igrejas que são mercenárias, de outro lado você tem aquelas igrejas, aquelas pessoas que são miseráveis, literalmente. De um lado você tem aquelas pessoas que espiritualizam o livro de Malaquias, fazem dessa passagem acerca do dízimo e das ofertas uma espécie de mandinga, uma espécie de barganhas com Deus, levando então as pessoas a contribuírem ou por culpa, ou por medo, ou por ambição. Geralmente, quando se fala acerca desse texto de Malaquias, capítulo 3, verso de número 10, na maioria das vezes, quem fala desse texto, só fala acerca dessas três óticas. Você tem que dar porque você se sente culpado, você tem que dar porque senão uma maldição vai cair sobre a sua vida. Então a pessoa contribui por medo. Não, você tem que dar porque Deus vai abrir janelas dos céus e vai abençoar a sua vida. Então a pessoa faz as doações por ambição. Então a minha intenção é analisar esse texto aqui de uma maneira equilibrada também à luz do Novo Testamento. E diz o seguinte, a partir do verso de número 6. Só dá uma arrumadinha para mim no PowerPoint, que eu acabei esquecendo o aparelho. A partir do verso de número 6. Diz o seguinte: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Dos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não vos derramar sobre vós bênção sem medida.
Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. É isso mesmo. Se nós fôssemos dar um tema para essa passagem dessa noite, nós poderíamos dizer, não está funcionando, agora deu. Nós poderíamos dizer que essa daqui é uma chamada de Deus a uma restauração da nação. Nós vimos na nossa última participação que Deus havia sido colocado como réu. O povo passou a acusar Deus das coisas mais terríveis, que se possa imaginar. Nós vemos a partir do verso 17 do capítulo número 2, onde eles dizem que tudo que se passa mal, Deus tem por bom, de que Deus não pune o mal, de que Deus é uma pessoa omissa, de que Deus é lerdo. Eles questionam lá no verso 17 do capítulo de número 2, onde está o Deus do juízo? Então nós vemos como que os judeus colocaram Deus como réu, questionando acerca das ações de Deus e questionando até mesmo a sua soberania. Nós vimos também que Deus passou de réu também para uma testemunha e juiz. Ele fala aí a partir do verso de número 5, que ele diz que seria uma testemunha veloz. E ele então passa a mencionar todos os pecados que a nação de Israel estava cometendo contra o Senhor. E Deus disse que haveria de agir como juiz, Deus haveria de purificar o seu povo com o juízo, como o ourives purifica o ouro, como aquele que derrete a prata tirando as impurezas. Deus então age como juiz. Aqui então, dos versos que nós vamos ler, Deus se apresenta como o conciliador. Ou seja, agora é Deus que está chamando o povo para um tempo de restauração. A conciliação ou a reconciliação é uma obra de Deus, tudo começa com Ele. Em todos os momentos, meus amados irmãos, da história de Deus para com a nação de Israel, Deus sempre teve a intenção e Deus sempre tomou a iniciativa de querer reconciliar com o homem. Você pode ver, por exemplo, lá no livro de Gênesis, quando o homem peca, a primeira coisa que se ouve é a voz de Deus: Adão, onde estás? Então Deus sempre teve essa preocupação, Deus sempre tomou essa iniciativa de se reconciliar com o homem, de que o homem pudesse voltar para a sua presença. Então essa é a temática aqui do livro do profeta Malaquias, e Deus começa aí no verso de número 6. Porque eu sou o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, o verso de número 6, Deus é o Deus da aliança. Ele chama o seu povo amado. Porém, muitas das vezes, para uma volta que também toca no bolso e no coração. É isso que vai falar o texto do profeta Malaquias. Deus exigia que seu povo voltasse para a sua presença. Mas parece que essa volta do povo de Deus para a presença de Deus tinha algo que estava impedindo ainda a ação de Deus na vida daqueles homens. Nós vimos aqui, nas passagens que nós lemos, vários motivos pelas quais as orações daquele povo não eram respondidas. O capítulo 2 que nós estudamos, nós vimos que Deus rejeitava aqueles sacrifícios porque as pessoas apresentavam animal coxo, cego, dilacerado, ofereciam de qualquer maneira. Nós vimos também que os homens acabavam se divorciando das suas mulheres, e a Bíblia diz que por mais que vocês chorem perante o altar, eu não vou ouvir a oração de vocês. E vimos também que eles estavam casando com mulheres que adoravam outros deuses. Mas também, além disso, havia algo que estava impedindo ainda de Deus agir. E Deus vai tocar justamente na parte financeira do povo judeu. Lembrando que o povo judeu naquela época
Ele vivia a sua vida praticamente dependendo da sua produção, da sua lavoura, né? Então eles tinham cereais, tinham as hortaliças, e eles dependiam, claro, de questões climáticas, ou dos inimigos não devastarem as suas plantações para impedir que eles pudessem ter acesso ao alimento. E Deus aqui então, no capítulo do verso 6 até o verso de número 12, ele vai dizer o quanto que aquele povo estava sendo amaldiçoado, porque havia um pacto, havia uma aliança de Deus em Israel, que foi estipulado lá na lei de Moisés no Monte Sinai, que era a questão do dízimo e das ofertas. Então, quando Deus fez a sua aliança com o seu povo, isso é bem importante que nós entendamos para a gente saber interpretar o livro do profeta Malaquias, é os termos da aliança que Deus tinha com o seu povo. Deus tinha alguns termos da aliança com o seu povo. E nós vimos no Antigo Testamento, especialmente Deuteronômio, que era marcada pela obediência ou desobediência. A obediência iria gerar bênção. A desobediência, por sua vez, iria gerar maldição. E aqui, nesse caso, o povo estava desobedecendo a lei de Moisés. E na lei de Moisés, nessa aliança que Deus fez com o seu povo, havia a ordenança do dízimo. Dízimo esse que o povo não estava trazendo, e havia omissão também por parte dos sacerdotes. Então, por isso que Deus passa a tocar nas finanças do povo judeu. Então, ele tange, é uma volta espiritual, né? Que ao mesmo tempo é uma volta que tange o aspecto financeiro da nação de Israel. Vocês estão sendo amaldiçoados, vocês estão recebendo a minha punição sobre vocês. Por isso que Deus exige uma volta. E essa reconciliação, essa restauração, ela é fundamentada em primeiro lugar no caráter de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus é imutável no seu ser. É o verso de número 6, quando ele diz aí: porque eu, Senhor, não mudo. Ou seja, Deus é imutável. Deus jamais haveria de mudar os seus propósitos. Ele não sofre de ondas, de sentimentos, não há sombra de variação. Deus não tem picos de crise, ou seja, o seu amor não passa por altas e baixas. Deus é o Deus imutável nos seus propósitos. Deus é imutável na sua aliança. É isso que Deus está dizendo aqui para a nação de Israel. Olha, vocês quebraram a minha aliança, mas eu sou Deus que não mudo. Eu continuo dentro da aliança, eu continuo dentro daquilo que eu declarei que iria fazer com vocês, porque eu sou um Deus imutável. Em segundo lugar, Deus é imutável também na sua aliança, né? Em relação à sua aliança para conosco, ou seja, Deus é leal ao compromisso que ele assume. Embora os filhos de Jacó, como o filho de Jacó, nós parecemos com ele, somos inconstantes. Só que por mais que nós sejamos inconstantes na nossa vida espiritual, Deus sempre permanece fiel. Deus sempre permanece fiel aos seus pactos, à sua aliança, aos seus propósitos. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2, verso de número 3, que Deus sempre permanece fiel. Ou seja, ele prometeu ser o nosso Deus para sempre. Além disso também, o verso de número 7 nos diz que a paciência de Deus é perseverante. Olha o verso de número 7, como que diz aí o verso de número 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não o guardaste. Ou seja, desde a época dos tempos antigos, o povo de Israel já vivia essa inconstância, né? Por mais que Deus abençoasse o seu povo, por mais que Deus derramasse as bênçãos sobre o seu povo, livrando o seu povo dos inimigos, das tempestades, das calamidades, Deus manifestando os seus milagres, manifestando a sua graça, o seu poder, o povo sempre se desviava. E Deus está dizendo: vocês estão se desviando desde o tempo dos seus pais, mas eu sou um Deus imutável. Vocês estão quebrando a aliança comigo, mas eu sou um Deus imutável. Ou seja, a geração do profeta Malaquias estava no mesmo curso
de desvio e desobediência dos seus pais. Deus não desiste do seu povo. Deus não abre mão do seu povo. Ele chama a restauração, apesar de tantos anos de apostasia e rebeldia. Ou seja, aqui nós vemos claramente um Deus tão gracioso, tão amoroso, que ele podia destruir aquele povo a qualquer momento. Só que essa paciência desse Deus restaurador, ela é perseverante. É aquilo que nós lemos aqui na nossa segunda ministração, quando Deus diz aqui no capítulo de número 1, verso de número 2, eu vos tenho amado. O verbo presente aqui indica que Deus amava no passado, amava no presente e continuaria amando aquele povo. Então nós vemos aqui um Deus paciente, um Deus que é tardio em se irar, um Deus paciente. Desde o tempo, o dia dos vossos pais, vocês têm se desviados dos meus estatutos e não os guardastes. E aqui nós vemos então onde é que estava o real problema da nação de Israel. Quando Deus questiona, ele vai questionar aí do verso 10 em diante, 8 em diante. Quando Deus questiona a questão do dízimo para a nação de Israel, o problema não estava no dízimo em si. Deus não estava cobrando não somente a questão do dízimo. A questão aqui não era o dízimo. A questão aqui era a obediência aos mandamentos do Senhor que estava sendo quebrado. Ou seja, era muito mais profundo do que simplesmente algo ritualístico. É por isso que Deus, antes de falar do dízimo, antes de falar das ofertas, Deus chama aquele povo para si. Deus está chamando eles ao arrependimento. Deus está chamando eles para uma volta para a sua presença. Essa restauração de Deus está disponível mediante ao convite gracioso de Deus. Olha o verso de número 7, como que Deus convida o seu povo. Tornai-vos para mim. Então, a restauração está disponível mediante ao convite gracioso de Deus. Antes de Deus restaurar a prática de vida do povo judeu, na questão das ofertas, na questão dos dízimos, Deus precisava restaurar o relacionamento com o seu povo. Ou seja, Deus não quer simplesmente uma volta a determinados ritos sagrados, a uma religiosidade formal. Ele quer comunhão, ele quer relacionamento. Tornai-vos para mim. Com isso, nós podemos concluir que o cristianismo é uma pessoa, é um relacionamento vivo com o Deus vivo. O que Deus está dizendo aqui é que ele precisava que o povo voltasse para a sua presença, que o povo buscasse a sua face, voltasse para perto dele, para antes de tudo, ele então falar acerca das ofertas. Então você percebe que essa questão aqui da omissão do povo na questão dos dízimos começa, não é na omissão do povo em contribuir, mas começa quando o povo rompe essa ligação com Deus. Uma vez que o povo rompe essa ligação com Deus, se desvia dos caminhos do Senhor, como diz aí o verso de número 7, né? Vós desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Vocês desviaram da minha palavra. Vocês se desviaram do meu mandamento. Volte-se para mim. Então Deus primeiro restaura o adorador. Deus restaura então o servo. Deus restaura as pessoas que haviam quebrado esse elo de relacionamento e de comunhão com Deus, porque Deus é um Deus restaurador. Além disso, você vê que existe uma dinâmica nessa chamada, desse convite gracioso de Deus. Olha só, uma vez que o povo, se tornasse para o Senhor, Deus então responde: eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E essa palavra aí que você está vendo, Senhor dos Exércitos, ela é algo interessante. Somente no livro do profeta Malaquias, se eu não me engano, a palavra Senhor dos Exércitos aparece mais de 24 vezes. Pensa, em apenas 4 versículos, na minha Bíblia aqui dá 3 páginas, aparece o termo Senhor dos Exércitos, é chamado Jeová de Sebaote, Senhor dos Exércitos,
aparece 24 vezes. Isso tem um peso muito grande, meus amados irmãos, porque Deus aqui está dando a sua palavra de rei, de majestade, de soberano. Torne para mim, e eu vou então me tornar para vós. Ou seja, quando nos voltamos para Deus, o Deus da aliança, encontramos sempre os seus braços abertos, encontramos beijo do perdão, encontramos a festa da reconciliação. Ou seja, Deus está falando, se vocês se voltarem para mim, se vocês saírem desse caminho de abandono, desse caminho de abandono da minha palavra, eu vou me voltar para vocês, eu vou receber vocês novamente. Ou seja, o Deus da aliança é o Deus que se interessa pelas pessoas. Deus não procura adoradores, Deus procura adoração. Deus quer a nós mais do que o nosso culto, mais do que o nosso serviço. E como eu havia falado inicialmente, antes de Deus requerer o dízimo, Ele requer o coração. Antes de Deus ordenar o povo a trazer os dízimos, Deus ordena o povo a trazer a sua própria vida. Então aqui está a chave dessa passagem acerca dos dízimos. Deus queria muito mais do que a questão das ofertas ou dos dízimos. Deus queria que seu povo voltasse para a sua presença. Deus queria então que o povo voltasse para Deus. Além disso também, você vê a insensibilidade. Você pode ver que o livro do profeta Malaquias é cheio dessas afirmações, né? E dessa briga de Deus com o povo. Deus faz uma declaração, o povo faz a réplica, Deus então devolve a tréplica. Olha só como que o povo é insensível, como eles foram insensíveis aqui no capítulo de número 1. Deus diz, eu vos tenho amado. E o povo pergunta, em que o Senhor tem nos amado? E aqui no capítulo número 3 acontece a mesma coisa, né? Em que haveremos de voltar para o Senhor? E Deus então diz que o pior pecado, com base nisso daí, em que havemos de tornar? O pior pecado é a insensibilidade. Pior que a transgressão é a falta da consciência dela. E quantas vezes o Senhor fala conosco, adverte o nosso coração, e nós muitas das vezes ficamos numa insensibilidade terrível à voz de Deus. Você pode ver que esse povo aqui era um povo completamente insensível, porque Deus convida o seu povo para uma reconciliação, Deus convida o seu povo para um encontro. Deus está dizendo, se vocês voltarem para mim, eu vou aceitar vocês, eu vou perdoar vocês, eu vou abençoar vocês, mas o povo ainda com seu coração pedrado diz, em que? Ou seja, o que eu estou fazendo de errado? O que eu tenho feito de errado? Como se já não bastasse eles trazerem ofertas impuras ao Senhor, animal coxo, cego, dilacerado, trazer o resto para o Senhor, se não bastasse eles casarem com mulheres estranhas, se não bastassem, como nós vemos aqui na aula passada, eles defraudar o salário do jornaleiro, mexer com feitiçaria, a questão do adultério que eles praticavam, eles agora estavam se sentindo inocentados diante daquele tribunal. O Senhor está dizendo para nós voltarmos para o Senhor, mas em que haveremos de voltar? Em que? Então você vê que havia um anestesiamento da consciência. E o pior momento, gente, da nossa vida espiritual é quando o pecado anestesia o nosso coração. É quando o nosso coração se torna insensível à voz de Deus. É quando o nosso coração, a nossa mente se cauteriza por conta do pecado e nós somos incapazes de reconhecer que somos pecadores. Essa era a dificuldade do povo de Israel. Eles estavam tão pedrados no pecado, tão afundados no pecado, que eles não conseguiam reconhecer que eram pecadores. Eles não conseguiam reconhecer que estavam machucando a Deus. Eles não conseguiam reconhecer o seu próprio estado espiritual. Isso acontece muitas das vezes. Muitas das vezes, quando você vai advertir uma pessoa, a pessoa fala assim, não, em que eu estou errando? Eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou light. Não é assim que acontece na maioria das vezes? A gente recebe uma advertência e fala, em que eu estou errando?
Era isso que estava acontecendo. Deus então vai responder em que eles estavam errando, que é o verso então 8 e o verso de número 10, que Deus responde aí. Olha só como é que é interessante, verso 8 e 10. É o verso número 7. Em que haveremos de tornar? Aí Deus então responde: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Olha só o povo questionando de novo. Em que te roubamos? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, Deus então dá aqui a raiz do problema da nação de Israel. Se já não bastasse o povo trazer sacrifícios imundos para o Senhor, aquela questão dos animais impuros, defeituosos, o povo então estava deixando de contribuir. O problema aqui, meus amados irmãos, o pano de fundo desse texto, nós vamos encontrar praticamente lá em Ageu, no capítulo de número 1. Se você ler o texto do primeiro capítulo de Ageu, você vai ver que quando Israel foi destruída, a nação toda foi restaurada, os muros foram restaurados, houve a reconstrução do templo. Só que o profeta Ageu vai questionar que muitas pessoas estavam edificando as suas casas, Era para reedificar o templo do Senhor, onde a glória de Deus se manifestava, mas o povo estava abandonando as coisas do templo e estavam agora passando a reedificar a sua própria casa, estava abandonando o templo do Senhor. Ou seja, a casa da pessoa estava chique, a casa da pessoa estava linda, estava maravilhosa, toda no luxo, toda no ouro, toda enfeitada, ao passo que eles acabavam esquecendo, deixando de lado o templo do Senhor. E Deus vai questionar isso lá em Ageu, no capítulo de número 1, se você tiver um tempo, você vai entender. Então, essa era a mesma situação que estava acontecendo aqui na nação de Israel. A palavra dízimo significa basicamente 10%. E o dízimo é ensinado praticamente em toda a Bíblia. Você vai ver o dízimo sendo ensinado antes da lei, quando Abraão paga dízimo ali para Melquisedeque. Você vê no caso da lei, estipulado lá em Levítico. Você vai ver o dízimo sendo praticado e ensinado lá em Neemias, um livro histórico. Você vai ver falando do dízimo acerca lá nos livros poéticos, lá em Provérbios, livros proféticos, que é esse que nós estamos lendo. Mas você vai ver também a questão do dízimo no Novo Testamento. Ou seja, o dízimo fazia parte dos termos da aliança. Se os termos fossem quebrados, sofreria maldição. Então, o que Malaquias está citando é justamente isso daqui, A lei que Deus havia dado a Moisés para o povo, representava os termos da aliança. E como eu disse aqui no início, a aliança era marcada pela obediência que geraria a bênção e pela desobediência que acarretaria em maldição. Então, um dos termos da lei, havia vários termos na lei, se você vê isso, quando Deus cita a lei, havia vários termos. Um dos termos da lei era a questão do dízimo. E o povo estava deixando de contribuir, deixando de levar esses dízimos ao templo do Senhor, à casa do tesouro. Agora eu queria chamar a atenção ao verso de número 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro aqui era um compartimento que ficava dentro do templo, onde eram armazenados os cereais, os alimentos. Esses alimentos, por sua vez, servia para o sustento do sacerdote, mas não somente o sustento do sacerdote, servia para alimentar as viúvas, os pobres, o órfão, o estrangeiro. E isso não estava acontecendo. Para que haja mantimento na minha casa. Agora existe, meus amados irmãos, basicamente 4 tipos de dízimo que o povo judeu era obrigado a dar. E aí é curioso porque nós crentes reclamamos às vezes de um dízimo que nós damos, Mas o povo judeu tinha 4 tipos de dízimos que eles tinham que dar conforme a aliança de Moisés. E quando Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, está falando que era para trazer esses 4 tipos de dízimos.
É por isso que muitas das vezes o meu coração não se sente muito bem quando a pessoa fundamenta a questão do dízimo somente no texto de Malaquias 3:10. Porque se você pega isso daqui do ponto de vista literal, evoca as maldições citadas aqui em Malaquias, do ponto de vista literal, ou as bênçãos mencionadas aqui no verso 10, do ponto de vista literal, você é obrigado a abraçar o pacote todo. Você é obrigado a abraçar o pacote todo. Quando muitas vezes a pessoa vai falar de dízimo, ela fala acerca de uma maldição, que se a pessoa não der, se você não der o dízimo, você vai encher de demônios as suas finanças, o devorador vai encher a sua casa e Deus vai te amaldiçoar. Nós temos que entender que os termos da aliança aqui, que Deus fez com Israel, não é os mesmos termos da aliança que Deus fez com o seu povo no Novo Testamento. Então nós precisamos diferenciar a antiga aliança que Deus tinha feito com Israel, e essa aliança que Deus fez com Israel era baseada na obediência ou desobediência. Obediência geraria bênção, desobediência geraria maldição. Mas sob a nova aliança, o que aconteceu? Jesus derrama o seu sangue na cruz do Calvário, e na cruz do Calvário Jesus toma para si todas as maldições. Ou seja, aquilo que a lei condenava, aquilo que a lei punia o homem, e havia uma carta de acusação contra nós, diz Paulo lá em Colossenses, essa carta de acusação caiu sobre Jesus, de modo que os mandamentos do Velho Testamento para o Novo Testamento, eles não são seguidos mais como mandamento condenativo, porque Jesus assume a condenação na cruz do Calvário. Assume a condenação na cruz do Calvário. Ou seja, a partir do Novo Testamento, as obediências aos mandamentos do Senhor, descritos no Velho Testamento, ela é uma ação de graça, é uma atitude de gratidão, é uma atitude de liberalidade, de voluntariedade, e não mais de obrigatoriedade no sentido de condenação. No entanto, agora que vem a pegada, no entanto, uma vez que o Espírito Santo habita no coração do remido, uma vez que o Espírito Santo restaurou o coração do homem, ele não está mais preso à lei, ele já não está mais preso às condenações da lei, mas uma vez que ele é restaurado, meus amados irmãos, o seu coração é voltado a contribuir, o seu coração é voltado a cooperar na igreja, o seu coração é levado a converter não somente a sua vida, mas também converter o seu próprio bolso. Então são duas coisas bem interessantes que nós vamos ver daqui a pouco, quando nós entrarmos no Novo Testamento. Só foi um parêntese que eu abri para poder explicar o que eu vou dizer agora. Então havia 4 tipos de dízimos. O primeiro deles era o dízimo que era dado para os levitas, Os levitas eram aqueles que cuidavam dos sacrifícios e dos rituais. A tribo de Levi, como muitas pessoas sabem, foi a única tribo que não recebeu uma herança, uma terra, uma porção de terra. Então todas as outras tribos deveriam sustentar e alimentar a tribo de Levi, que eram os cantores, eram os sacerdotes, eram aqueles responsáveis pelos rituais, de matar o cordeiro, de derramar o sangue, de acender o fogo no altar, de expiar os pecados do povo. Essa era a tribo de Levi. Então o povo deveria cuidar da alimentação e do sustento ali dos levitas, que eram sacerdotes. Então esse era o primeiro dízimo, que era o dízimo dado aos levitas. O segundo tipo de dízimo que existe na Bíblia é o chamado aí dízimo dos dízimos. Quando o sacerdote recebia os dízimos, os levitas, eles deveriam tirar 10% também de tudo aquilo que eles recebiam. Eles deveriam separar 10% e oferecer ao Senhor, tanto nos dízimos como também nas ofertas. Os dízimos eram baseados nos alimentos, das plantações, dos cereais. As ofertas eram o sacrifício. Quando as pessoas o sacerdote sacrificava o animal no altar, aquele animal tinha 2 destinos. Uma parte era queimada
mas uma parte também pertencia ao sacerdote, porque o sacerdote era responsável. Mas o sacerdote, de todo o dízimo que ele recebia, ele tinha que também dar o dízimo. Então é o chamado dízimo dos dízimos. E o terceiro dízimo que existe na Bíblia, e bastante curioso, não sei se você sabia disso, é o chamado dízimo de festa. Era um dízimo que era gasto somente com churrasco e vinho. Olha só que curioso. Era um tipo de dízimo que você usava, que era estipulado na lei, para você gastar com a sua família. Você pegava um dízimo, ia até o templo e você se banqueteava ali, diante do templo, diante da presença do Senhor, com você e a sua família. Agora, como que isso seria possível aqui na questão de Malaquias, se eles estavam divorciando das suas mulheres, das suas esposas? Como que eles iam celebrar o dízimo da festa, se não havia essa comunhão em família, né? Então, esse dízimo era bastante curioso. E se você vê a revista, a Bíblia na linguagem de hoje, tem um negócio curioso, vê lá. A Bíblia na linguagem de hoje fala em até cerveja. fala em cerveja, que era também muito comum na época, quando o cereal fermentava, né? Então era o dízimo de festa, um dízimo para você gastar com festa. E está escrito na lei também, se demorasse muito tempo, fosse muito longe para você entregar o dízimo, você poderia pegar aquele dízimo e fazer uma festa para você e a sua família ali mesmo. Então é esse terceiro dízimo aí, o dízimo de festa. O outro dízimo, e bastante curioso, era o dízimo que era dado de 3 em 3 anos. É o chamado aí de dízimo diaconal ou dízimo dos pobres. Olha só que interessante. Esse dízimo aí era guardado nas casas a cada 3 anos. Ele era usado para alimentar os pobres, estrangeiros, viúvas e órfãos. Então são esses 4 tipos de dízimos que existia no Antigo Testamento. E quando Deus está dizendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Deus está se referindo a esses 4 tipos de dízimo. Ou seja, era para trazer todo, uma vez que havia pessoas, nós vimos aqui quando nós fizemos a exposição do 2º capítulo, verso de número 16, é o 16? Não, capítulo 3, verso de número 5, você vai ver que haviam ali pessoas que estavam oprimindo a viúva, o órfão, né, e torcendo o direito do estrangeiro. Então, justamente por conta disso, os dízimos, todos os dízimos, deveriam ser entregues na casa do tesouro, para que houvesse mantimento. Então você percebe que o propósito do dízimo aqui não era você ser abençoado, era você abençoar. Era você abençoar. Por quê? Primeiro, que os levitas precisavam ser sustentados, né? Segundo, porque tinha que haver uma comunhão em família, né? Porque era comido pelos adoradores nas ruas de Jerusalém durante os 3 festivais anuais. E terceiro, o mais importante para mim, na minha opinião, e é justamente esse daqui e esse daqui, que como princípio ele vai aparecer lá no Novo Testamento, ou seja, de que o dízimo tem um caráter de sustentar o ministro, o obreiro, aqueles que presidem a casa do Senhor, aqueles que estão labutando na casa do Senhor, na obra do Senhor, porque o próprio Cristo disse, digno é o trabalhador do seu salário, mas também esse princípio aqui, ele vai aparecer também lá no Novo Testamento, de que os dízimos e as ofertas têm o caráter de manutenção da comunhão, de manutenção da koinonia, mas uma koinonia que vai desembocar na diaconia. Então você percebe o quanto que esse assunto é sério e ele é importante. Então por isso que não cabe aqui nenhum tipo de mistificação do dízimo, como as igrejas muitas das vezes fazem, e aí tem a consagração dos dizimistas, tem o jejum dos dizimistas, tem diploma para o dizimista, como se isso fosse um mérito, mas não é mérito, é prazer, é voluntariedade.
Não é ato de pressão, mas é um ato de voluntariedade, por causa desse princípio. Então, quando Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Deus está referindo a esses 4 tipos de dízimo. Por isso que se você pegar a literalidade de Malaquias 3:10, sem olhar o princípio, ou seja, aquilo que está por detrás desse mandamento, e olhar sob a ótica da graça, você corre um sério risco. Você vai ter que importar também esses 4 tipos de dízimo. E aí então, Deus então parte a questionar a questão do erro do dízimo. Então nós vemos aí a questão do erro concernente à questão do dízimo da nação de Israel. O primeiro deles aí, está no verso de número 8, é a questão de reter o dízimo. O fato deles reterem o dízimo, eles estavam roubando a Deus. Como se já não bastasse, no capítulo 1, verso de número 13, eles já estavam trazendo ofertas indignas. Como se já não bastasse, no capítulo 3, verso de número 5, eles estavam oprimindo o pobre, o órfão e a viúva. Agora, como se já não bastasse ainda, eles estavam retendo o dízimo. E o fato deles reterem o dízimo, eles estavam roubando. E a palavra roubar aí é tomar força. Significa um assalto intencional, planejado e ostensivo. Tanto é que existe a diferença entre roubar e furtar. Né? Diga, pastor. Reter significa não doar, né? Exato. Então não é só... Exatamente. Ou seja, eu não estou derrubando. Exato. Exatamente. E isso significava para Deus um ato de roubar. Agora, interessante que a única vez que essa palavra roubar aparece novamente é lá em Provérbios 22, 23. Olha só que interessante. Essa passagem de Provérbios 22, 23 vai dizer que roubar equivale a despojamento do pobre. Reter o dízimo, então, seria desamparar a casa de Deus, conforme Deuteronômio 26, verso de número 14. Então, o povo estava roubando a Deus. Agora, quem é que estava roubando a Deus? E Deus, então, vai questionar aqui. O verso de número 8, né? Roubará, pois, o homem a Deus? Todavia vós dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então, é uma palavra que Deus direciona ao sacerdote, porque o sacerdote também estava sendo falho aqui na questão dos dízimos, ele também não estava retendo a sua parte, ele não estava sabendo gerenciar aquilo que o povo estava trazendo, ele aceitava aquele animal coxo, aquele animal imundo que o povo trazia, e ele oferecia sobre o altar. Tanto é que Deus questiona esse sacerdote, Deus diz, eu vou envergonhar vocês, eu vou pegar fezes e vou passar na cara de vocês, eu vou mandar vocês para o monturo, eu vou destituir vocês, eu vou envergonhar vocês. Mas por outro lado também, havia também esse roubo por parte da nação, e Deus se sentia roubado. Agora, por que Deus se sentia roubado aqui, meus amados irmãos? Por um princípio muito importante. Toda vez que eu roubo, quando eu deixo de dar atenção aos propósitos para qual o dízimo se destina, eu estou também literalmente roubando a Deus. Nós vimos aqui que os dízimos eram usados não somente para o sustento dos levitas, não somente para o sustento dos sacerdotes, mas nós vimos aqui também que o dízimo era usado para atender às necessidades do órfão, do pobre, da viúva e daquelas pessoas que necessitavam. Uma vez que o povo retia aquilo, uma vez que o povo deixava de entregar os seus dízimos, ou seja, a casa ficava sem mantimento. Ficando sem mantimento, não havia como atender a demanda social da nação de Israel. Então, por isso que o Deus se sentia roubado. Quando Deus diz aqui, vós me roubais a nação toda, Deus está dizendo, vocês estão deixando de cumprir o propósito para qual o dízimo foi instituído. Porque o propósito pela qual o dízimo foi instituído, além de sustentar os sacerdotes e a tribo de Levi, era simplesmente abençoar o povo. Era para que aquelas arrecadações servissem de mandamento e manutenção do templo do Senhor e também para acudir
às pessoas e ao necessitado. Por conta disso, então, Deus manda então o juízo, né? Que aí nós vemos o resultado concernente à questão da negligência. Verso de número 9 diz o seguinte: com maldição sois amaldiçoados. Ora, como eu disse aqui, essa questão da obediência e desobediência fazia parte dos termos, né, da aliança que Deus tinha com o povo. Ou seja, a desobediência sempre desemboca em maldição. Insurgir-se contra Deus e violar as suas leis traz maldição inevitável. Deus é santo. Deus não premia a infidelidade. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Deus é fogo consumidor e terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Interessante que nós falamos aqui que Deus não muda, que Deus é fiel. E eu lembro de uma palavra muito interessante que o pastor Waldenberg sempre nos falava aqui na nossa igreja. Ele dizia o seguinte: Deus é fiel para cumprir tanto aquilo que Ele prometeu, seja no aspecto positivo ou no aspecto negativo. Ou seja, Deus é fiel para cumprir as bênçãos sobre a minha vida, aquilo que Ele determinou na sua palavra, mas o mesmo Deus que é fiel para cumprir as suas promessas, do ponto de vista positivo, Deus ser abençoado, é o mesmo Deus que é fiel também para executar os seus juízos. É o mesmo Deus que é fiel também para pesar as mãos. Interessante que quando a gente usa a palavra Deus é fiel, a gente só usa no aspecto positivo, né? A pessoa ganha um carro, coloca Deus é fiel. A pessoa ganha uma casa, vai dar um testemunho, Deus é fiel. Mas quando ela é disciplinada, ela nunca diz Deus é fiel. Não, Deus é fiel nos dois sentidos das ações, tanto em disciplinar como em premiar pela sua graça. Deus é fiel. E Deus aqui está sendo fiel com a sua aliança. Olha só que interessante. Por isso que Deus disse aqui no início, porque eu, Senhor, não mudo. Não mudo, ou seja, na aliança que Ele havia determinado com a nação de Israel, já estava determinado a maldição decorrente à desobediência. E nós vimos na nossa primeira participação que um dos motivos pela qual a nação de Israel foi cativo lá na Babilônia foi um juízo que Deus estava lançando na nação de Israel, uma maldição que já estava descrito lá na lei. E essa maldição, ela volta a se repetir quando Deus vai disciplinar a questão dos sacerdotes, né? Que Deus disse lá, ó, eu vou amaldiçoar vocês, está lá no capítulo 2, verso de número 2. Diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Ou seja, Deus não somente iria amaldiçoar o povo, mas ia também amaldiçoar as bênçãos do sacerdote, quando o sacerdote levantasse a mão. Então Deus também é fiel para amaldiçoar o seu povo de Israel, quando eles estavam sendo omissos nessa questão aí dos dízimos. O verso de número 11 mostra aí a consequência dessa maldição, né? É a questão aí do devorador. Lembrando então que a nação de Israel vivia da lavoura, né? Então essa maldição aí de Deus enviar o devorador seria reduzida como juízo por desobediência a Deus, pelo abandono da lei, uma vez que o dízimo fazia parte dos termos da aliança. Então, a consequência, quando o povo deixava de dar o dízimo, era essa maldição. E essa maldição era Deus enviando os devoradores, que na época eram os gafanhotos, poderia significar os inimigos, tomando de conta e devastando as riquezas da nação de Israel. Por outro lado também, existia a consequência, né, da obediência do dízimo. Está aí do verso de número 10. Quando Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ou seja, Deus encoraja a generosidade, prometendo que o homem generoso verá a bênção de Deus caindo dos céus em abundância. Deus está dizendo, vocês querem ser abençoados? Você quer que eu abençoe a sua nação? Você quer que eu tire esse opróbrio de cima de vocês? Então, cumpra os mandamentos.
Volte-se para mim, volte-se para a palavra, mas não somente isso, cumpra aquilo que está nos termos da minha aliança, que aqui era a questão do dízimo. E o profeta Malaquias cita esse texto aí de Ezequiel 34, verso 26, que diz: e delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, farei descer chuva ao seu tempo, chuvas de bênção serão. Então Deus promete para a nação de Israel que se eles cumprissem a parte que lhe era cabido na aliança, Deus iria derramar sobre eles bênção sem medida. E por último, então, Deus haveria de repreender o devorador, está no verso de número 12. Ou seja, Deus não somente age ativamente derramando bênçãos extraordinárias, mas também Ele protegeria o seu povo, o seu rebanho, a sua lavoura, das pragas que pudessem devastar as suas plantações. E por último, finalzinho do verso de número 12, Deus promete então uma vida feliz. Há uma grande alegria na obediência a Deus. Quando a igreja é fiel, a casa de Deus é suprida, a obra de Deus cresce, o testemunho da igreja resplandece, e os povos conhecem ao Senhor, e a glória de Deus resplandece entre as nações. Deus está dizendo: se vocês me obedecerem, se vocês voltarem para a minha presença, como eu estou chamando, volte-se para mim, e eu me tornarei para vós. Obedeça as minhas palavras, mas não somente isso, cumpra aquilo que faz parte da aliança. Deus promete: eu vou derramar sobre vocês bênção sem medida. Então essa aqui é a situação da nação de Israel. Uma nação que pecava contra o Senhor, que havia uma aliança sido feita com o Senhor e que eles estavam sendo infiéis para com o Senhor na questão dos dízimos e das ofertas. E aí você me pergunta: você falou o óbvio? Sim, realmente, nós falamos aqui praticamente o óbvio na questão de Malaquias. Só que se você ficar somente aqui nessa questão de Malaquias, como eu disse, você vai ter várias implicações. Por isso, então, que é importante nós analisarmos essa questão das contribuições agora na visão do Novo Testamento. Nós vimos que no Velho Testamento Deus tinha uma aliança com o seu povo. E nessa aliança, um dos termos da aliança era a questão do dízimo. E nessa aliança que era marcada por obediência, que geraria bênção, e ou desobediência, que geraria maldição, o povo de Israel estava pecando. E Deus prometeu enviar sobre eles um juízo, uma maldição, porque eles estavam desobedecendo ao Senhor. Então essa é a situação de Malaquias. Como é que nós analisamos essa questão no Novo Testamento? Eu vou tentar falar de modo resumido, e nós vamos encontrar algumas coisas interessantes, que da mesma forma que o Velho Testamento também fala de dinheiro ou de finanças, e isso aqui eu peguei do pastor, do último estudo que ele deu, pedi autorização para ele. Você vai ver um negócio interessante. Das 38 parábolas pronunciadas por Jesus, 16 se referem ao dinheiro. Então você percebe aí, praticamente aí, quase que 50%, né, das parábolas de Jesus representava e falava acerca do dinheiro. 1 em cada 10 versículos dos evangelhos, né, lida com a questão do dinheiro. Se você pegar os evangelhos, os 4 evangelhos, 1 a cada 10 versículos vai falar acerca do dinheiro. Em toda a Bíblia você vai encontrar aproximadamente 2.000 versículos que mostram como lidar com o dinheiro e as posses. E é por isso que esse assunto, então, vai pender para os extremos. Quais são os extremos que nós encontramos nessa questão dos dízimos hoje em dia? Em primeiro lugar, você vai ver a questão da teologia da prosperidade e uma heresia chamada simonia. Eu não sei se você já ouviu falar nessa palavra alguma vez na vida. O que é simonia? A palavra simonia foi dada em homenagem ao Simão Mágico, quando ele tenta comprar o dom do Espírito Santo. E aí os teólogos criaram esse nome, simonia. A simonia é toda e qualquer associação de divindade, de bênçãos, de religião, que podem ser compradas por dinheiro. Você quer ser abençoado? Dê dinheiro.
Você quer que sua vida seja próspera? Dê dinheiro. Você quer que seu filho seja curado de câncer? Dê dinheiro. Você quer que seu marido seja liberto? Dê uma oferta. E você pode ver que na maioria das igrejas neopentecostais, essa simonia ela é praticada. Então a pessoa ganha lá um objeto ungido. E esse objeto ungido vai abençoar a sua casa, vai fazer com que seu marido te ame, vai fazer com que sua vida, sua casa seja abençoada. Você pega aquele objeto, leva para sua casa. Só que eles sempre associam esse objeto ao dinheiro. Então esse extremo aqui é o que tem causado um câncer na igreja evangélica brasileira, que é acerca da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade surgiu com um homem chamado Ezek William Kenyon. Ezek William Kenyon, ele estudou com uma mulher chamada Helena Blavatsky Petrovina, que era da igreja da teosofia, ou de uma filosofia chamada teosofia. Teosofia significa sabedoria de Deus. E a teosofia ensinava que você poderia criar mecanismos ocultos para que o além pudesse te abençoar. E esse homem, então, Ezek William Kenyon, cria a teologia da prosperidade. Depois um homem chamado Kenneth Reagan fomenta esse ensinamento, e isso nasce lá nos Estados Unidos, e dos Estados Unidos começa a crescer pelo mundo afora. Afinal de contas, quem é que não quer ser abençoado? Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer ter dinheiro no bolso? Todos nós queremos. O problema é que toda vez que você associa dinheiro à divindade, toda vez que você associa dinheiro ao sagrado, dinheiro ao culto, no sentido de que você possa ser abençoado ou barganhar um favor de Deus em seu favor, você está caindo nessa heresia chamada simonia. Então, quando você vê um camarada indo para a televisão, que nem foi recentemente, vendendo uma Bíblia de R$900, e o camarada fala em inglês, e o outro traduz lá: se você der R$900, a crise não vai chegar na sua casa. Em outras palavras, você está comprando uma proteção. Você está comprando uma bênção de Deus sobre a sua vida. Então esse é o extremo que nós vemos hoje, a teologia da prosperidade. Outro extremo que nós vamos ver é a questão da igreja mercenária, que está atrelada aí à teologia da prosperidade. Mas não somente isso. Você vai ver então igrejas miseráveis, igrejas omissas. E por que não dizer também o movimento da missão integral? Em alguns aspectos, alguns extremistas que há dentro da missão integral. Aquela ideia de você anular completamente as riquezas, anular completamente o dinheiro em favor do pobre ou do necessitado. Então, se de um lado você tem a teologia da prosperidade com as igrejas mercenárias, de outro lado também você tem aquelas igrejas ingratas. Se por um lado existem as igrejas que exploram na questão do dízimo, por outro lado você vê aquelas igrejas que se sentem tímidas de cobrarem dos seus membros as contribuições. E você já reparou o quanto que nós somos mala? O quanto que nós somos mala? Porque se a gente falar aqui na igreja de que o dízimo no Novo Testamento não é uma questão de obrigação, de mandamento, mas é algo a ser feito com voluntariedade, de acordo com aquilo que Deus te abençoou, de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração, de que você precisa abençoar a igreja, de que você precisa entender que pessoas passam por necessidades, passam por provações, que tem viúvas, que tem órfãos, que tem o seu ministro para poder sustentar, que precisa comprar um banco, e esse banco é para nos atender, mas o banco é duro, e eu preciso acolchoar esse banco, para não doer o meu bumbum, mas que eu venho para o culto e faz calor e eu começo a transpirar, e para eu não feder CC do lado do irmão, tem que ter um ar-condicionado para poder me refrigerar. Se a gente disser que é para isso, parece que não surge efeito no nosso coração. Porque isso é o mal do brasileiro. Porque o brasileiro gosta de coronelismo. Então, quando isso não funciona, o que nós dizemos? Traga o seu dízimo que Deus vai te abençoar. Traga o teu dízimo que Deus vai te prosperar. Se você não der, um devorador vai entrar na sua vida. Por que nós precisamos dessas ameaças, irmãos? Por quê?
Por que tudo no nosso coração é feito sob pressão ou por barganha? Já reparou? Não adianta nós falarmos que precisamos orar para conversar e ter intimidade com Deus. Parece que não é suficiente. Nós temos que dizer que a oração abre portas. Parece que não é suficiente nós dizermos que nós temos que nos santificar, negar o nosso eu, buscar a santificação para agradar ao Senhor. Nós precisamos dizer, não, sem santificação ninguém verá o Senhor. Aí a pessoa se santifica pensando na eternidade, e não porque de fato o coração foi transformado. Quando vai falar de missões ou de evangelismo, parece que não é suficiente nós dizermos que temos que evangelizar porque é mandamento do Senhor. Nós somos motivados a evangelizar porque muitas das vezes alguém disse que isso vai acumular para nós coroa, pedrinhas na estrela, e que nós seremos galardoados. Você já reparou como que funciona o nosso coração? Como que funciona a nossa maneira de ser? Por que essas coisas fazem parte da nossa vida? E aí por isso então que no Novo Testamento, as contribuições, ela é algo que tem a ver com a koinonia, mas não somente uma koinonia, que desemboca também na diaconia. Olha o texto, por exemplo, de 1 Coríntios 16. O que estava acontecendo? Havia igrejas lá na Judéia, em Jerusalém, que estavam passando necessidade. Paulo então, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme o que tiver prosperado, guardando para que não façam coletas quando eu chegar. Ou seja, o objetivo principal da arrecadação das ofertas era socorrer os irmãos necessitados que se encontravam nas igrejas dessas localidades que eram mais pobres. O contexto aí, Paulo vai dizer lá em Romanos 15, 26. Cadê? Já passou? 15, 26. Para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então, o primeiro princípio que você vai ver no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo, é que a koinonia haveria de desembocar na diaconia. Então, o dízimo servia para isso. Além disso, o dízimo também era visto como um ato de voluntariedade. É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 8:8. Não vos falo na forma de mandamento. Ou seja, o que Paulo vai pegar é o princípio por trás da lei. Mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Então a contribuição tem a ver com amor, tem a ver com voluntariedade. Olha o que ele diz ainda no verso de número 12. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Olha o que ele diz ainda no capítulo 9, verso 7. Cada um contribua o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Agora eu queria lembrar algo que já foi dito aqui no estudo do nosso pastor, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 8. Em primeiro lugar, eles contribuíam mesmo nos momentos de crise. Eles contribuíam também no momento de crise, mas com imensa alegria, ou seja, não era algo forçado, não era algo mecanizado, não havia um estatuto dizendo que eles deveriam fazer isso, era algo dado por livre, espontânea vontade. Além disso, eles contribuíam com imensa alegria na crise, mesmo eles sendo pobres, mesmo eles não tendo muitas riquezas, mesmo eles não tendo muito dinheiro, eles contribuíam. Eles contribuíam na crise com alegria, sendo pobres, mas também com muita generosidade. Havia generosidade no coração da pessoa. Por que havia generosidade? Porque a graça de Deus alcançou o meu coração. Porque a graça de Deus me redimiu. Porque Jesus me salvou. Porque Jesus restaurou meu coração. E porque eu tenho consciência de que as contribuições é algo que tem a ver com koinonia, é algo que tem a ver com comunhão. É por isso que quando a pessoa, ela beira para a avareza, ela está literalmente rompendo literalmente com o elo da comunhão.
porque os dízimos e as ofertas têm essa visão no Novo Testamento. Serve para a manutenção do povo de Deus, para o socorro, conforme nós vimos lá em 1 Coríntios 16. Além disso, eles contribuíam na medida daquilo que podiam. Contribuíam como podiam e também além do que podiam, ou seja, eles faziam além daquilo que era pedido. Além disso, eles contribuíam como pediam, além do que podiam, de modo voluntário. Então você vai sempre ver essa passagem do Novo Testamento, não da questão de obrigatoriedade, mas algo que tinha a ver com voluntariedade. Número 8, contribuíam como podiam, além do que podiam, voluntariamente, pedindo com insistência o privilégio de participarem da contribuição. Então para eles não era algo forçado, para eles não era algo legalista, não, para eles era um privilégio, não era uma obrigação, era um privilégio. Eles queriam participar daquele projeto lançado pelo apóstolo Paulo. Contribuíam acima das expectativas da liderança. E por último, contribuíam acima da expectativa da liderança, não apenas doando dinheiro, mas primeiramente a própria vida ao reino de Deus. Não é isso que acontece justamente aqui em Malaquias? Antes de Deus pedir a oferta, Deus pedia o coração do indivíduo. Antes de Deus restaurar a questão do ofertante, Deus queria restaurar a sua própria vida, a sua própria comunhão. Então no Novo Testamento o dízimo tinha esse caráter. Era uma koinonia que desembocava na diaconia, no serviço, no atendimento ao próximo. E por último, o dízimo também representa no Novo Testamento, como representava no Antigo Testamento, o sustento do obreiro. Olha o que diz Paulo: e sabeis vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, 2 vezes, mas o bastante para as minhas necessidades. Ainda, vai dizer ainda o Novo Testamento, 2 Tessalonicenses 5,12, agora, pois, irmãos, rogamos que aceiteis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, que os tenhais com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Então você percebe que o mesmo princípio que você vê lá no Velho Testamento, de que o dízimo servia para a manutenção dos levitas, servia para a manutenção dos órfãos, do pobre, da viúva, daqueles que necessitavam, ele também servia para o sustento de obreiros. A passagem tão conhecida que nós tanto citamos, a questão de Lucas 10, 7, digno é o trabalhador do seu salário. Olha só o que Paulo diz ainda em 1 Timóteo 5, 17. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação do ensino. Lembrando aqui que os presbíteros, na época, eram pastores. Na verdade, a liderança da igreja repousava sobre os presbíteros. E dentre um dos presbíteros se separava um que pastoreava as pessoas, que era responsável pelo ensino. E nós então foi-se gerada então a questão da figura do pastor. Então você percebe que o mesmo princípio lá da lei, lá do Antigo Testamento, ele ecoa também no Novo Testamento. Então você percebe, meus amados irmãos, que não tem como fugir. Não tem como fugir. E aí por isso então nós passamos para a conclusão de modo breve. A primeira delas, que o exercício da mordomia, o exercício correto da mordomia, é muito mais abrangente do que contribuir. Envolve responsabilidade total sobre todos os recursos que são recebidos, como bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Foi João Calvino que disse que Deus nos constituiu como mordomos. Deus é o Senhor de todas as coisas, mas Ele outorgou à igreja o privilégio de ser mordomos e guardiões daquilo que Deus criou.
De modo, irmãos, que tudo aquilo que Deus nos deu, Deus nos colocou como mordomos. De modo que de Deus não é somente os 10% que você dá. De Deus é tudo. De Deus é tudo. Porque se você for pegar o princípio do Novo Testamento, a pessoa fala, eu não quero o Velho Testamento, eu quero o Novo Testamento. Você quer o Novo Testamento? Pois bem, a viúva, quanto é que ela deu para o Senhor? Ela deu tudo. Zaqueu, quando ele encontra com o Senhor Jesus e se converte, qual é a primeira intenção de Zaqueu? Restituir 4 vezes mais. Ananias e Safira morreram por quê? Porque eles omitiram acerca do terreno que eles haviam vendido. O terreno custava 10 mil reais. Um exemplo, eles tinham que fazer igual Barnabé fez, eles tinham que fazer igual Barnabé, tinham que doar tudo. Ele chega para a igreja, o terreno foi 10 mil reais, chega para a igreja e diz, não, eu vendi por 5 mil, está aqui. E eles morreram, eles foram fulminados. Por quê? Porque havia uma quebra do princípio da comunhão. Porque aquelas ofertas, aqueles bens que eram vendidos e depositados aos pés dos apóstolos, servia para a manutenção da comunidade. Uma vez que você estava mentindo concernente àquilo, você estava deturpando a koinonia, você estava destruindo a comunhão. E esse é o problema daquela pessoa que é avarenta, aquela pessoa que é mão de vaca, aquela pessoa que não contribui. Ela está quebrando o princípio da comunhão da igreja com o irmão que pode precisar de uma ajuda da igreja. Então você percebe que o princípio no Novo Testamento é mais forte do que o Velho Testamento. Segundo lugar, a contribuição não é um ponto de barganha com Deus. Por mais sistemática e proporcional e planejada que ela deva ser, permanece uma plataforma de adoração. Ela não tem eficácia para expiar pecados, nem para angariar favores de Deus, como nós vemos muitas igrejas pregando por aí. Você quer ser uma pessoa feliz? Contribui. Você quer ser uma pessoa abençoada? Contribui. Não, o dízimo ele não pode ser visto sob essa ótica. Ele tem que ser visto na ótica da adoração, da comunhão e da koinonia. Só para vocês terem ideia, algumas igrejas nos Estados Unidos não têm dízimo de 10%. Como que eles fazem lá nos Estados Unidos? Fazem o planejamento anual. Vamos dar exemplo, vai gastar em 2018, vai gastar 1 milhão, 500 mil reais. Cada família da igreja faz uma declaração do seu ganho, do seu patrimônio, na tesouraria da igreja. Então pega-se aquela planilha, aquele valor, e divide pelas famílias de modo igual. Então cada família fica responsável por dar aquela cota, no decorrer do ano ou tudo de uma vez. Já na Europa, por exemplo, é interessante, é tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que 10% para eles é muito. Como é que é o dízimo lá? O dízimo é de 5%. O dízimo é de 4%, o dízimo é de 7%, porque é muito dinheiro que eles não dão conta de gerenciar os recursos financeiros. Qual que é o princípio? É a literalidade dos 10%? Não, é muito mais daquilo que Deus colocar no seu coração. Se a pessoa é salva, é remida, lavada no sangue do Cordeiro, ela não vai se fixar, gente, nos 10%. O problema não é os 10%, o problema é a generosidade. É por isso que quando Deus nos abençoa, o nosso coração é levado a dar, às vezes, muito mais do que 10%. É 20%, é 30%, é a própria vida. É o próprio ser. Agora, quando eu não reconheço de que a minha comunidade é afetada, quando eu sou omisso na questão das contribuições, aí, gente, aí é complicado. Terceiro, está encerrando. Deus condena aqueles que se esmeram no contribuir, mas se apresentam à adoração em pecado. Olha o texto de Amós 4:4. Multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ou seja, havia uma dubiedade, havia uma vida dupla.
A pessoa contribuía, a pessoa dava o seu dízimo, mas a sua vida era marcada pelo pecado. Ou seja, nada adianta você ser um bom contribuinte, ser um bom dizimista, ser fiel nas ofertas, mas se na minha vida tem pecado, Deus abomina. Deus abomina. É por isso que Deus aqui, antes de falar do dízimo, das ofertas, de Malaquias 3,10, Ele vai dizer: volte-se para mim, tornai para mim, eu vou me tornar para vocês. Ou seja, Deus não separa, meus amados irmãos, aquilo que eu coloco no altar da minha vida pessoal. É por isso que lá em Mateus, se eu não me engano, Jesus vai dizer: se você for ofertar ao Senhor, mas no seu coração você tiver inimizade com alguém, vá reconciliar primeiro com seu irmão, para depois depositar a sua oferta. Então de nada adianta você ser um bom dizimista, mas se a sua vida também for manchada e maculada pelo pecado. Deus abomina. 4. As contribuições é um ato de fé e prática, de modo que a omissão da nossa parte representa uma quebra da comunhão no corpo de Cristo. Ou seja, uma vez que não atende às necessidades do próximo, faz parte da adoração a Deus e também o sustento dos obreiros. Ou seja, toda vez que existe essa omissão das contribuições, eu estou quebrando esse princípio da comunhão. Eu estou quebrando esse princípio da comunidade cristã. E por último, aquele que de fato foi transformado pelo Espírito Santo não tem espaço no coração para a avareza, mas ele tem um coração disposto a exercer o privilégio de ser participante da koinonia que gera diaconia. E aí tem um texto bastante interessante, Provérbios 11, 24 a 25, que diz o seguinte: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentam mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, se dar-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desedentado, ou seja, será saciado da sua sede. Há promessa de Deus para aqueles que contribuem. O problema é quando eu faço uso dessas promessas de Deus para justificar a minha colaboração. Você está entendendo? Então Deus abençoa. A lei da semeadura é válida. Eu contribuo, eu sou ofertante, eu dou com liberalidade, eu dou sem pressão, eu dou sem barganha, eu dou no sentido de não gerar culpa no meu coração. Deus me abençoa. Mas quando eu uso isso daí como artifício para ser abençoado, Deus não abençoa. Deus não abençoa. Deus não abençoa. Olha o texto de 2 Coríntios 9, 6. Isto afirma que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura e com abundância também ceifará. 2 Coríntios 9, 6. E aí tem uma frase interessante do Russell Shedd: quando a graça de Deus atua profundamente no coração, não é necessário que o crente seja pressionado a dar liberalmente. Isso é forte. Isso é forte. Fred Henriquevitz: jamais deu quem deu do seu sem dar de si. Essa frase para mim, ela é espetacular. Espetacular. E aí você me diz: e aí? Se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno? Nós não podemos afirmar isso. Mas nós podemos afirmar lá em Efésios 5, verso de número 5, que a palavra de Deus diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Se existe avareza no meu coração, e a Bíblia diz lá em Lucas 12, 15, guardai-vos da avareza. E Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6, 17 e 18, que os ricos deveriam ser generosos, prontos a dar. Então, se o Espírito Santo de fato veio no meu coração, me transformou, me libertou, eu não vou dar mais o dízimo por culpa. Eu não vou mais contribuir por medo. Eu não vou mais contribuir por barganha. Mas eu vou contribuir porque a casa de Deus necessita.
porque pessoas precisam ser abençoadas. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Sabe por que eu digo isso? É porque a minha família já foi assistida pela igreja. A minha casa já foi socorrida pela igreja. Vários irmãos aqui já passaram dificuldades e foram assistidos pela igreja. Sabe de onde é que vem isso? Sabe de onde é que vem isso? É de um coração que contribuiu para a igreja de modo voluntário, porque a graça de Deus tocou no seu coração, porque ele entendeu que contribuição é um culto a Deus, porque ele entendeu que contribuição é uma coinonia, é uma marca da comunhão, de que a igreja necessita, de que a igreja precisa, e de que contribuição não é você ser abençoado, mas contribuição é você abençoar. É você abençoar. Não é você ser abençoado, é você ser abençoador. Abençoador. Você está vendo como que você analisar essa questão dos dízimos e das ofertas de uma maneira equilibrada, sem culpa, sem medo, sem barganha? Seria tão legal se o nosso coração fosse propenso a isso, mas parece que não. Parece que nós precisamos ouvir de que Deus vai abrir janelas do céu para nos abençoar, senão a gente não contribui. Parece que a gente tem que ouvir que Deus vai espantar os devoradores das nossas finanças. Parece que a gente precisa ser ameaçado. Se você não der, eu vou te punir. Porque o nosso coração é ingrato, gente. Nós somos ingratos. É por isso que a frase do Russell Shedd vale. Quando a graça de Deus atua profundamente no coração, não é necessário que o crente seja pressionado a dar liberalmente. Ele vai dar muito mais. Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, ó Pai. Nós louvamos e Te agradecemos porque o Senhor nos deu normas. Nós louvamos e Te agradecemos porque o Senhor nos deu estatutos, nos deu mandamentos, ó Pai. E esses mandamentos são válidos para o nosso coração, porque o Senhor quer criar uma comunidade que tenha uma marca, que tenha uma identidade, que seja capaz de levar o Seu nome adiante, que seja capaz de levar o Teu nome a outras nações, mas acima de tudo, que tenha uma identidade marcada pela comunhão, pela coinonia, pela adoração, pela vida santa. Senhor, que o Teu Espírito Santo converta não somente o nosso coração, mas também venha converter a nossa prática de vida no que tange às finanças. O Senhor é dono de tudo, o Senhor é dono do ouro, dono da prata. O Senhor nos outorgou e nos colocou como mordomos de todas as coisas, de modo que tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Pai, ajuda-nos, ó Pai, a contribuir não por medo, Pai, não por culpa, não por ambição, mas porque o Teu Espírito Santo nos regenerou, porque o Teu Espírito Santo transformou o nosso coração, e nós temos um olhar social, nós temos um olhar misericordioso para aquele que sofre, para aquele que padece, para aquele que necessita. Ajuda, Pai amado, para que a Tua igreja, Pai, possa cada vez mais contribuir, Pai, contribuir para o reino, contribuir para a comunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos e lembre-se, Jesus deu a vida por você na cruz do Calvário. Então nada mais justo que nós também damos não somente as nossas finanças, mas também a nossa vida em prol do Evangelho, do reino e da comunhão. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, Marco. Bênção. Muito bom, muito profundo. Passamos um pouco do nosso horário. Lembramos daquela palavra que o Daniel deu na abertura, né? Que a gente suporte um pouco esses avanços. Eu queria só dar uma aviso.